Mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos, como o Adriano falou, o que a gente tinha planejado para o dia 13, nós vamos fazer em dois momentos, hoje e domingo que vem. E o que a gente vai tratar, o tema que a gente vai tratar são, na verdade, basicamente isso, teoria crítica de raças e interseccionalidade. São meses que eu venho lendo esses assuntos que envolvem o nosso dia a dia, envolve a igreja, envolve a nossa fé, envolve várias coisas. E realmente eu pedi ao Senhor para que fosse preparando esse tempo todo, né? Porque foram realmente meses de leitura, de condensar, de preparar, de juntar termos novos, termos talvez boa parte de vocês nunca tenham escutado falar, mas o que a gente quer de fato é trazer esclarecimento, como me trouxe bastante esclarecimento a todos nós, né? Como eu mencionei no post ontem, o objetivo aqui, evidentemente, não é falar de política, falar de quem votar, quem não votar, não é esse o tema, e nem tão pouco foi algo que me motivou em particular a preparar esse estudo, mas sim o que envolve o momento que a gente vive como nação, como povo, e no que diz respeito à Bíblia, entendimento da Bíblia, né? Teologia mesmo, né? Embora a gente esteja vivendo um momento tênue aí, né? O que é civilização, né? Anarquia, a bagunça toda que a gente vê, mas de fato o objetivo é entender essa questão toda que a gente está vivendo ultimamente, né? E a minha esperança é que de fato a gente possa sair daqui um pouco mais esclarecido nesse assunto todo e saber o que é entender, trazer a proteção ao povo de uma forma geral, ou seja, trazer proteção aos cidadãos, né? Quando a gente vive como a gente vive, e entendendo que nós somos cidadãos do céu, ou seja, estamos aqui por um tempo, nós somos peregrinos, mas é fundamental que a gente entenda alguns conceitos, né? Então esse é eu vou trazer um preâmbulo para vocês aqui, né? Que eu chamo de a consciência orwelliana, né? É um termo chato de entender, e até para mim que eu pus, tinha um programa antigo nessa nação aqui que chamava Smile, You Are in the Candid Camera. Era uma forma de brincar como se fosse pegadinha, né? E isso tudo ela foi crescendo esse entendimento do que é a consciência orwelliana, traduzindo literalmente para o português. George Orwell, ele é um autor, né, um escritor, ele escreveu um livro em 1949 chamado 1984. Ou seja, ele escreveu um livro, tinha um título, 1984, que tratava de vários assuntos. Ele vivia um momento da nação, onde ele enxergou algumas coisas, não como profeta, mas o livro, que é um livro de ficção, de fato aponta para uma série de coisas que a gente vive. Por isso que essa consciência orwelliana ela veio à tona como um termo sendo usado nos últimos anos, especialmente nesse ano, que ele de fato se torna assim bastante claro, né? Ele trata de um assunto que é assim o que é o destrutivo para o bem-estar de uma sociedade aberta. Então, o livro, sendo uma ficção, ele trata de um assunto que é o que é cuidar de uma sociedade, o que é tratar uma sociedade para que ela seja destruída. Aliás, todo mundo conhece o termo Big Brother, né? Aquele programa no Brasil, aqui também. No livro dele, de 1949, ele usa o termo Big Brother. E Big Brother, nada mais, nada menos, se refere a câmeras instaladas por toda a cidade. E quem teve a oportunidade de ler o livro ou assistir a alguns dos documentários, são inúmeros documentários, o próprio filme foi feito, não é de boa qualidade em termos de produção, porque é antigo, mas ele descreve a natureza do livro. E ele mostra, de fato, o que é esse controle de governo, de gestão em cima de um povo. Um controle bastante ostensivo, perigoso, e ele mostra, de fato, essa identidade, ou seja, uma política brutal de controle, literalmente controle draconiano mesmo, através de propaganda, vigilância, desinformação, negação da verdade, pensamento duplo, manipulação do passado, incluindo a negação da pessoa, que também teve um filme, Gaslight, em 1944, não sei se tiveram a oportunidade de ver, chama Gaslight. Existe o conceito chamado Gaslight, que é luz a gás, né? E o Gaslight é um conceito que no filme, aliás, o próprio filme, ele mostra que é a opressão de um marido em relação à mulher. Ele vai usando de vários artifícios, e o Gaslight, o nome do filme chama Gaslight porque ele diminui a potência da luz, ela conversa com ele e fala, não, você está vendo errado, não está acontecendo isso. Ou seja, ele cria uma série de artifícios para mostrar que ela estava ficando louca. Ela estava com um problema mental, e não ele. E, na verdade, ele estava provocando isso tudo. Então, tanto Gaslight, de 1944, quanto o livro de George Orwell, de 1949, eles mostram assuntos que a gente vive hoje.
que é essa negação da verdade, ou seja, esse Big Brother que está sobre todos nós de várias formas. O Big Brother no filme ele mostra câmeras, a pessoa entra em casa, ela é vigilante, ela é vigiada, ele mostra a criança denunciando o pai, como foi no tempo do nazismo, pais sendo denunciados pelos próprios filhos, no início do século XX, os bolcheviques, os filhos denunciando os filhos lá na Revolução Russa, e como hoje se é induzido a fazer a mesma forma. Ser induzido a fazer da mesma forma. Então, esse termo Big Brother hoje ele pode ser traduzido como mídia social. A mídia social, como ela invade a tua casa, como ela invade a tua vida, como ela invade a vida dos jovens, especialmente. Então, entrando no tema, a teoria crítica de raças, na verdade, ali eu tenho um texto curtinho que diz que a teoria crítica de raças, que é o marxismo cultural, é uma ideologia que vem crescendo rapidamente em influência em nossa cultura, na política, nas instituições de ensino superior e nas igrejas. Ou seja, é algo que a gente está vivendo, que nós estamos vendo, e às vezes a gente talvez não queira ver, porque ele é muito evidente, na verdade. E é por isso que eu digo a importância de nós tomarmos consciência, talvez de uma vez por todas, para saber com o que a gente está lidando. O que a gente está lidando. E eu queria trazer algumas analogias com você, como o início desse nosso estudo, e eu vou trazer tópicos, parece que estão soltos, mas eles vão depois se juntar no final. Tá? E como eu falei, vai ter talvez muita informação nova, como alguns termos novos, mas de fato são meses de pesquisa, meses de fato estudo, e a gente debruçou um pouquinho, eu vou levar esse ensino também para a Lakeland e talvez para o presbitério. Existe um princípio chamado princípio de Anna Karenina. Quem conhece o Leo Tolstói? É um autor russo, de 1878. Aliás, é interessante como ele terminou a vida dele, ele estava com 82 anos, e a mulher dele perturbava ele de tal maneira, ele estava meio doentinho, com 82 anos ele foi embora, saiu de casa. Saiu de casa andando durante um inverno terrível, só que ele pegou uma pneumonia forte e veio a morrer. E o registro é que, de fato, ele não suportava mais a mulher em cima dele. E ele é um cara que escreveu profundamente sobre temas importantes para nós, e por isso que eu trago ele a contexto, porque o princípio de Anna Karenina é um princípio que eu vou falar, ele fala sobre família. Olha que interessante, o livro que ele escreveu, ele tem, na verdade, uma premissa básica, uma epígrafe, como a gente fala, que é Romanos 12, 19, que é: a vingança é minha, eu a retribuirei. Esse é o tópico, a epígrafe do livro dele. Ficou muito conhecido, Anna Karenina, teve peças. E o romance, na verdade, ele é dividido em 8 partes, e ele começa com uma das frases que é mais frequentemente usadas e citadas por todo o livro. E, de novo, vai juntando as peças que eu vou te apresentando para você entender o que a gente vai chegar em teoria crítica de raças. Tá? Então, o princípio de Anna Karenina usa frases como: famílias felizes são todas iguais, mas toda família infeliz, ela é infeliz à sua maneira. Eu vou chegar lá para você entender. Existem características e valores que as famílias felizes, elas compartilham e tendem a ter em comum, o que é natural. Ou então, essas dinâmicas familiares mais comuns entre famílias felizes, a gente percebe de que forma? Por exemplo, uma boa comunicação. Uma boa comunicação é uma das chaves mais importantes para qualquer um, ou para qualquer relacionamento. E isso vale para amizade, relacionamento romântico, familiar. E é difícil ser feliz num relacionamento onde a comunicação não é boa. Isso faz parte do tema, do tópico do livro dele, Anna Karenina. Fazendo coisas juntos. As famílias felizes, elas gostam de passar tempo juntos. Famílias felizes passam tempo juntos e gostam de passar tempo juntos. Nessa minha semana que eu passei fora um pouquinho com a Márcia, eu fui para uma praia onde é muito família, muitas famílias, dezenas de famílias. Aliás, um número grande de pessoas estava na praia. Para minha surpresa, achei que não fosse estar um pouco mais vazia, o que não foi problema nenhum, mas muita gente. Mas eu notei em particular 2 casos, eu até comentei com a Márcia muito rapidamente, que ele ia para a praia um pouco mais velho, talvez da minha idade um pouco mais. Ele arrumava a cadeirinha, montava o guarda-sol, ia para a praia e depois ia andar. E eu notei que ele voltava depois de 2, 3 horas. Ou seja, um casal que não tem comunicação, um casal que não tem conversa. Eu não sou o exemplo, mas a gente saía um pouco mais cedo, fazia uma caminhada de 1 hora, aquele visual gostoso, né, que Deus criou, o barulhinho do mar e tal, a gente voltava, pegava os apetrechozinhos de praia, ia para a praia e ficava até umas 3, 4 da tarde, juntos o tempo todo, entrando na água o tempo todo, e com prazer e com alegria. Ou seja, querendo desenhar um estereótipo de família feliz, parte é isso aqui. Então, as famílias felizes, elas tendem a passar tempo mais juntas do que as famílias que são infelizes. Às vezes a pessoa não atribui a infelicidade, mas ela não faz questão de ficar muito tempo junto. Então, isso é importante a gente notar que faz parte do livro. Apoiar e incentivar um ao outro. As famílias felizes, elas tendem naturalmente a ser mais solidárias, encorajadoras uns dos outros. Tendem a ter
o melhor dos melhores interesses um pelo outro, ou seja, quer o melhor do irmão, o melhor da irmã, o melhor do pai, o melhor da mãe e vice-versa. E elas são capazes, seguramente, de colocar os seus próprios interesses de lado para trabalhar no apoio dos empreendimentos dos seus membros, dos seus irmãos, dos seus familiares, ou seja, outra característica de uma família feliz. Comunicam afeto e são aceitas mutuamente, ou seja, quando elas são felizes de fato, é mais provável que comuniquem a afeição aos outros membros de uma forma muito mais eficaz. Não tem medo de comunicar, nem de se relacionar, nem tampouco expor seus sentimentos. Aliás, procuram, na verdade, demonstrar esse amor, às vezes até em detrimento de si próprio. Sabe aquela coisa do último bife do prato? Você vai dar para o teu irmão. Não pegar 3/4 dele e dar 1/4 para o irmão. Você dá o último, você dá a última mordidinha, dá o último pedaço. Ou seja, são pequenas coisas que mostram a felicidade em família. Aqui entra o assunto. O número de estados organizados num sistema que a gente vive, que a gente chama de famílias felizes, ele é muito menor e menos diverso do que o número de estados desorganizados de alta entropia. A entropia é aquilo que começa pequeno e quando se torna grande, ele fica confuso. Ou seja, o número de famílias felizes num sistema ele é muito menor do que o número de famílias infelizes. Ou seja, a consciência coletiva ela é muito maior do ponto de vista de infelicidade do que de felicidade. Talvez você tenha um número grande de pessoas que você se relaciona, ou conheça, ou tenha visto estatísticas. Então, essa é uma realidade. E tem uma frase de Aristóteles que ele dizia assim, ó, é possível fracassar de várias maneiras, pois o mal pertence à classe dos ilimitados e o bem aos dos limitados, enquanto o sucesso só é possível de uma maneira pela qual também uma é fácil e a outra difícil. Simplificando, errar o alvo é fácil. Opa, espera um pouquinho. Errar o alvo é fácil. É muito fácil, não é verdade? É fácil, né? Já pegou arco e flecha ou dá tiro? É fácil errar o alvo. Acertar o alvo é muito mais difícil. Esse faz parte do princípio. Por isso que, de uma forma genérica e estatística, os homens são bons de uma maneira ou outra, mas são ruins, são perversos de diversas maneiras. E a história tem mostrado isso para nós. Teoria crítica de raças, nosso tema principal. É uma ideologia que vem crescendo rapidamente e influência na nossa cultura, política, instituições de ensino superior, nas igrejas. E, na verdade, busca isolar o quê? O que entende por felicidade e realização em algo destruidor e sistêmico. Lançando seu olhar não somente para o indivíduo isoladamente, mas considerando também seu contexto nas relações estabelecidas. Não é por acaso, aliás, eu estou tratando desse tema já há alguns meses, e há 2 semanas atrás, coincidentemente, e eu diria que providencialmente, o governo americano ele liquidou um processo que estava minando em algumas instituições desse país, e literalmente homens brancos eram obrigados a escrever pedindo perdão para os negros e para as mulheres por serem brancos. Essa é a essência da teoria crítica de raças. Isso foi liquidado há 2 semanas atrás e tirou-se toda e qualquer verba que estava se destinando a isso, que realmente é uma falha. E, na verdade, esse assunto de teoria crítica de raças, ele é literalmente, comparando com o que a gente viveu, jogando já no passado a questão do vírus, é como um vírus. É como um vírus que vai se espalhando, até destruir as células vivas, ou seja, é um câncer. É literalmente um câncer. E a frase que usaram para liquidar todo e qualquer suporte financeiro para essa teoria crítica de raça sendo minada em algumas entidades governamentais foi: nenhum dinheiro do contribuinte, teu dinheiro e meu dinheiro, deve ser gasto para promover esse tipo de absurdo influenciado pelo marxismo, que é radicalmente divisivo. Esses são fatos, não são ideias nem conjecturas, são fatos. Quando a gente fala em teoria crítica da sociedade, aqui nós vamos trazer um pouquinho de contexto histórico para você, foi um grupo de intelectuais marxistas, na verdade não ortodoxos, alemães, em sua essência, que na década de 20, 1925, 27, eles fundaram em Frankfurt, por isso que chama-se Escola de Frankfurt. Então, eles fundaram lá, literalmente, essa questão da teoria crítica de raças, em Frankfurt, e montaram um Instituto de Pesquisa Social. Qual era o objetivo deles? Eles queriam influenciar o pensamento vigente, de uma forma um pouco mais sutil, não tão agressiva como era o marxismo, porque o marxismo ele queria destruir na raça, na destruição
do bem, do patrimônio, das pessoas, matando, enfrentando, gerando confronto. E essa escola de Frankfurt, se estabeleceram lá nessa questão da cidade, aliás, a cidade mais judia da Alemanha, Frankfurt. E esse objetivo do Instituto era, ele tinha uma revista que era a Revista de Pesquisa Social. Era uma forma de difundir o pensamento teórico crítico de raças, que é uma forma de marxismo cultural que a gente chama hoje, e é literalmente para assim, influenciar de uma forma bem sutil e sorrateira, passo a passo. Estamos falando de 1920 e pouco, quase 100 anos. E que esse ano, em particular, explodiu de uma forma grotesca no mundo inteiro. E esse termo, teoria crítica, ela se consagrou através de um dos pensadores, chamava-se Max Horkheimer, e exatamente em 1937 ele cunhou o termo teoria tradicional e teoria crítica. E é interessante notar que ele estava exilado nos Estados Unidos quando ele escreveu isso, ele estava fugindo um pouco de uma perseguição, e ele, na verdade, ele queria evitar a terminologia marxista, porque ele não era ortodoxo, do ponto de vista marxista, mas ele tinha todos os princípios de disseminar o entendimento dele pela sociedade. Isso foi acontecendo passo a passo, ano a ano, influenciando toda uma nação. E essas, por razões políticas, ele estava no exílio, né, em um ambiente totalmente antimarxista, mas o pensamento dele, ou seja, de essa abordagem política dele de se infiltrar na sociedade, no ambiente político, nas universidades, qual era a predominância do ensino? Era um aspecto não somente político, mas também financeiro, econômico. E essa teoria crítica de raças, de forma bem simples, é uma ideologia que divide o mundo, literalmente, entre oprimidos e opressores. A essência da teoria crítica de raças divide oprimidos e opressores, ou seja, visa libertar os oprimidos ou os vitimizados. Né? E nesses últimos anos, eu pessoalmente fiquei muito alarmado com a influência dessa teologia, ou dessa ideologia crítica de raças, especialmente entre evangélicos professos. A gente viu nos últimos 3 anos, em particular, homens de calibre nessa nação, né? Tim Keller, Mark Dever, o próprio Russell Moore, eles começaram a se desviar um pouquinho, não só do princípio teológico, não se desviarem da fé, mas usar o aspecto justiça social, teoria crítica de raças, de uma forma muito clara dentro da igreja. Isso é pernicioso e a gente tem que tomar muito cuidado, porque são pessoas que têm uma voz alta, ou seja, são formadores de opinião. Nós somos pequenos. Nosso formar opiniões, ele se restringe a grupos pequenos. Eventualmente pode se propagar. Mas esses homens são grandes líderes. E o que eles falam, alguns escutam. E o que é importante para a gente entender é que nós, às vezes, subestimamos o poder da voz de alguns. Nós subestimamos o poder que é de um pensador. E a gente podia nomear alguns aqui. O próprio Marx, algo que ele influenciou e continua influenciando. Hitler, que fez aliança com a Igreja Católica, com os protestantes, e a gente sabe na história o que deu. E a gente não precisa avançar um pouco mais. Gálatas 3:28 diz, não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, diante de Deus, perante Cristo, não há judeu, não há grego, não há branco, não há preto, não há moreno, não há loiro, não há olho puxado, não há chinês, ou seja, todos somos um em Cristo Jesus. O mundo não é do Senhor. O mundo jaz do maligno. Por isso que é fundamental para nós crentes sabermos em quem nós cremos, que a nossa velha natureza ficou para trás e por que está acontecendo tudo isso. Num outro momento, que eu estou preparando um outro estudo para um futuro não tão distante, é o porquê o ódio do Oriente em relação ao Ocidente. Porquê do ódio dos chineses em relação à América em particular. É um tema bastante profundo, rico, que um dia a gente vai conversar. Mas se a gente não entender o mundo que nos cerca, especialmente vocês pais mais jovens, que têm filhos jovens, adolescentes ou crianças, vocês não vão ter cacife para falar com eles. Porque a complexidade do mundo que a gente vive hoje é que eles estão sendo educados, às vezes, muito mais pela mídia social do que pelo ambiente de casa. Esse ano foi um pouco atípico, gastaram muito mais tempo em casa. Mas lembra que as crianças vão das 9 às 3, eventualmente um pouco mais longo, passam o dia na escola, sendo doutrinadas por assuntos que a gente realmente suspeita. Deus quer reunir pessoas de todos os grupos étnicos em um só. Apocalipse 7:9 fala disso. E não dividir por categoria de identidade, que possam lutar constantemente entre si. Não existe a paz. A paz que o mundo oferece é uma mentira. Talvez a paz mais conhecida que o mundo quis mostrar para nós, você já deve ter escutado falar, ou talvez estudar, chama-se Pax Romana. Já ouviu falar da Pax Romana? Pax Romana foi objeto de ensino há muitos anos nas escolas, não sei hoje, acho que não se ensina mais. A Pax Romana atingiu o período de César Augusto, que foi o imperador que Jesus
quando Jesus nasceu, esse era o imperador de então, 26, 27 antes de Cristo, e a Pax Romana durou até 180 depois de Cristo, e ela encerrou com Marcos Aurelius. Essa Pax Romana, na verdade, é uma Pax Romana que o mundo ensina que foi a paz romana, prosperidade, crescimento, etc. Mas se a gente pegar alguns dos imperadores, que a gente, se nomear alguns deles, a gente vai perceber que realmente de paz não tinha nada. Começar por Nero, começar pelo próprio Herodes, né, que a espada ele cortou a cabeça de Tiago, sem falar de Calígula, entre outros. Ou seja, a Pax Romana é forjado para ensinar ao mundo uma paz que nunca houve. E cabe a nós entender que a única paz que a gente tem é a paz que vem dos céus. Por conta dessa história toda, eu li, de fato, dezenas de páginas, e quando eu digo fontes primárias, é que o Wikipedia tem muita coisa boa, mas eu fui buscar coisas assim que na Universidade de Cambridge, na Universidade de Oxford, na própria Biblioteca Nacional desse país, que são fontes um pouco mais fidedignas. Então, o que eu estou trazendo para você não é só uma ideia minha, não é, aliás, pelo contrário, não tem nada de pessoal aqui, nenhuma criatividade minha. Eu só compilei para tentar te trazer um ensino. Mas tudo aqui está aí disponível para todos verem. Tá? Então não tem nenhuma criatividade minha, talvez só a criatividade de compilar, juntar e tentar ser organizado para você. Essa questão toda de entender a teoria crítica e o cristianismo, na verdade, para o meu entendimento, eu espero que seja para você, é que elas são fundamentalmente incompatíveis como visão de mundo. A palavra bonita que a gente usa é cosmovisão, visão de mundo. Elas são incompatíveis. E daí que me deixou um pouco assim, assim antenado com esses líderes, trazendo esse ensino para a igreja de uma forma um pouco tranquila. Porque, na verdade, essa aceitação toda, eles né, é interessante, eu vejo assim, esses líderes, eles falam assim, ela vai ter, de fato, efeitos devastadores na igreja, ela pode ser algo muito terrível para a igreja. Porém, palavras deles, não minhas, eles falam, eles veem essas acusações, ou trazer algo a público, como eu estou trazendo isso para vocês, a teoria crítica, comumente conhecida como marxismo cultural ou neogramscianismo. Nós vamos tratar desse assunto, Gramsci, domingo que vem, neomarxismo, domingo que vem, não hoje. Tá? Eles atribuem essa expressão toda que a gente usa como uma tentativa insincera de realmente encerrar conversas importantes sobre raça e justiça, que é o que a gente mais vê hoje, né? Justiça social, a questão de discussão das raças, tal. E eles dizem que alguns evangélicos, e eu me incluo nesses alguns evangélicos, veem isso como um bicho-papão, que na verdade é para calar os evangélicos que estão abordando esse assunto de uma forma controversa. Não é isso. Não é. Quem está sendo controverso são eles. Quem está subindo em cima do muro são eles. Eles estão, na verdade, se tornando politicamente corretos para poder andar bem nesse ambiente todo. E são líderes que eu não tenho dúvida no nosso entendimento, são homens que a gente ensina, homens que eu creio que são homens de Deus, mas eles têm uma projeção muito grande, então talvez seja essa a razão deles terem receio de se exporem. A gente teve no ano passado uma reunião onde estava John MacArthur, Phil Johnson e 3 desses líderes. Al Mohler, Mark Dever e o Ligon Duncan. 5. John MacArthur e Phil Johnson, assim de forma muito sutil, vocês conhecem John MacArthur muito bem, né? Querendo dizer para eles o porquê disso tudo. E a conversa chegou num ponto onde, num determinado momento, vira o Al Mohler e o Mark Dever também. Phil Johnson, o que você quer que a gente responda? Nós estamos diante de 1000 pastores aqui. Isso está público. Nós estamos diante de 1000 pastores. Eu não vou falar o que você quer que eu responda. Ou seja, ele perdeu o controle. Ou seja, ele confirma que estão sendo politicamente corretos. E John MacArthur, muito sabiamente, ele tipo, calm down, tipo, não, tranquilo, vamos continuar, tal. Ou seja, ele pôs panos quentes em algo que é evidente. Não se encontraram mais. O que, por um lado, a gente lamenta. Lamenta porque são homens importantes para a história do cristianismo dessa nação. Mas deixa claro que, de fato, eles, talvez sem perceber, eles estão se deixando levar por esses princípios. Metanarrativa. A gente ouve muito hoje falar, né, a narrativa de grupo tal, a narrativa de grupo tal. Né, é comum usar essa expressão hoje, se tornou um vocábulo comum na boca de muitos. Então eu queria trazer para você, é muito simples, né, o que é metanarrativa? Metanarrativa é um termo literário, filosófico, que significa, simplificadamente, a narrativa contida dentro ou além da própria narrativa. O prefixo meta tem sentido de além de, traduzindo para você. É um termo que, na verdade, se tornou centro de alguns debates, especialmente no século XX, por um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard. E ele trouxe esse ensino
ou seja, a palavra metanarrativa, e ele confrontava algumas das metanarrativas da época, que era o iluminismo, idealismo, marxismo. E esse prefixo meta ele tem um sentido que é no meio de, entre, atrás e em seguida. E eu vou trazer para você um exemplo bem prático, que é fácil para entender o que é metanarrativa. É o contexto que eu vivo como arquiteto e construtor. Na construção de uma casa, você tem o quê? Todos os traders, né? Todos os subcontratados. Você tem o eletricista, você tem o encanador, você tem o cara que faz o telhado, o cara que faz a fundação, o que faz a pintura, entre tantos outros. Junta todos eles são subcontratados de uma metanarrativa chamada construção. Ou seja, a big picture é a construção, é a metanarrativa. Todos que são de baixo fazem parte da construção. Ou seja, todas as narrativas, o hidráulico, o elétrico, a pintura, são as narrativas, fazem parte de uma metanarrativa que chama-se construção. Ficou fácil para entender? Então, por que eu estou trazendo para você isso tudo? Lembra que eu estou somando informações para você e vou afunilando para você ficar bem ciente do que significa o nosso confronto de hoje em dia. O cristianismo, ele nos traz de fato, ele nos fornece uma metanarrativa abrangente que vai de quê? Da criação de Deus até a redenção em Cristo Jesus. Essa é a metanarrativa. As criaturas são feitas à imagem de Deus, pecamos contra Ele, precisávamos ser resgatados por meio de uma obra expiatória de quem? De Jesus Cristo, e que são chamados, que nós somos chamados que para amar a Deus e ao próximo. Essa é a metanarrativa cristã. A teoria crítica, num contraste, ela está associada a uma metanarrativa que vai de quê? De opressão à libertação. Ou seja, são membros de um grupo do dominante, na metanarrativa da teoria crítica de raça. Nós somos membros de um grupo dominante ou membro de um grupo marginalizado em relação a um fator de identidade. E como tal, nós precisamos nos despojar do poder e procurar libertar os outros, ou precisamos adquirir poder e nos libertar, desmantelando todas as estruturas e instituições que subjugam e oprimem. Essa é a metanarrativa da teoria crítica de raças. A Bíblia considera a humanidade não primariamente em termos de oprimido e opressor, mas em termos daqueles que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Paulo ensina claramente em Efésios 2, de 1 a 5, olha o que ele fala. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo e infinito em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Uma análise comparativa do que é a teoria crítica e o cristianismo. Na teoria crítica, o maior pecado é a opressão. E a maior virtude é a busca da libertação. A teoria crítica de raças é uma ideologia que divide o mundo em dois grupos, oprimidos e os seus opressores. E no cristianismo nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e respeito a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós, sem fazer distinção de pessoas. Semana que vem eu vou tratar um pouco mais desse finalzinho aqui. Então, nessa teoria crítica que o maior pecado é a opressão, a gente entende que os pontos de tensão, eles são muitos, são numerosos. E, invariavelmente, nós seremos forçados a escolher. E aqui que é importante para você, papai e mamãe. Em algum momento você vai ter que escolher entre teoria crítica e o cristianismo, para prevalecer sobre os seus filhos. Em termos de valores, ética e, acima de tudo, prioridades. Os cristãos que abraçam o paradigma da teoria crítica, vou repetir, os cristãos que abraçam o paradigma da teoria crítica como uma solução para a questão do racismo ou sexismo, ele frequentemente questiona a compreensão bíblica sobre identidade de gênero. Ou seja, gera uma confusão. Quando você começa a aceitar isso, gera uma confusão. Por isso que minha crítica é contundente contra aqueles que estão hoje pendendo para isso e trazendo para dentro da igreja. E discute-se sobre o quê? Você vai ter dúvidas sobre compreensão bíblica, identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre casamento, sobre a autoridade dos pais e até a singularidade da fé cristã. Porque todos esses são termos que hoje se joga na tela. Tem é um comediante, é o Maher, como é que fala o nome dele? Bill Maher, esse cara. Anteontem, evidentemente para criticar uma
possível nomeação no Supremo, e de fato nosso assunto não é política, pelo amor de Deus, tá? Mas só para você ver o que é cristianismo. A pessoa que supostamente vai ser, ela é católica. Ele vê a público, eu não posso nem mencionar o que ele falou como palavrão, é claro, né? Mas falando um palavrão para questionar a fé da pessoa. Ela não é protestante, é católica, mas ele usou um palavrão pesado sobre esse assunto. Ou seja, aí a frase era, começaram os ataques. Não estou falando de política, zero. Estou falando de ataque ao cristianismo. Que se é um budista, essa é a minha analogia para você, se é um budista, ninguém vai falar, é um budista, ou é um espírita. Não. Tudo que tem assim, uma proximidade de Jesus Cristo é alvo de crítica. Por isso que vocês, pais, tem que ficar ligado, porque hoje essa teoria crítica, ela te deixa em dúvida, às vezes, sem você perceber o que é. Identidade de gênero. Não, precisa aceitar, tudo bem. Orientação sexual, qual o problema? Casamento, para que casar? Eu amo, eu moro junto, já para quê? Como é que fala? É uma instituição humana. É uma instituição humana. Né? Então você precisa tomar cuidado, que sem você perceber, você está emborcando nisso. A teoria crítica afirma que os membros de grupos oprimidos têm acesso especial à verdade por causa da sua experiência vivida. Ou seja, você, Betinha, você não sabe o que é isso. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é ser oprimido. Você não é oprimido. Você não é oprimido. Você vive na América. Você tem documento. Você tem trabalho. Mas você não é oprimido. As coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. Então, essa divisão oprimido e opressor é o que é complicado. Lembra que eu mencionei lá atrás o princípio de Ana Karenina, da família? Ou seja, os valores de uma família feliz, eles são comuns. Eles são comuns entre as famílias felizes. E não são muitas coisas, mas elas são muito evidenciadas. Você tem muita alegria de estar com os seus familiares. Agora, as características das famílias infelizes, elas são maiores. Porque a infelicidade, ela tem inúmeros aspectos. Sejam quais forem, então ela é muito maior. Então o princípio de Ana Karenina sobre as famílias felizes e infelizes, ela diz respeito à sociedade a qual a gente vive. E lembrando, as famílias infelizes ou as comunidades infelizes são muito maior e são muito mais barulhentas. Eu vou falar desse assunto a semana que vem. Só para dar uma ideia o que significa oprimido e opressor. Em 1975, entre 75 e 79, talvez alguns de vocês lembrem, no Camboja, e o ano passado, eu estando lá com o pessoal do Camboja, quando eu estava no Nepal e Tailândia, então o pessoal do Meninos Olhos de Deus, que fica em Camboja, a gente conversou muito de história. E ele me falou algo parecido. O Khmer Vermelho é o Partido Comunista. Ele matou cerca de 1/4 da população, 75, 79, todos vocês já estavam, quase todos, né, nascidos, muitos aqui não estavam nem nascidos. Aliás, os jovenzinhos não. 1975 e 1979. Não, 1975. O Khmer Vermelho matou 1/4 da população. Pasmem. Entre outras coisas, sabe por que as pessoas eram mortas? Quem usa óculos aqui, levanta a mão. Você seria morto, sabe por quê? E está lá no documento. Porque você é um privilegiado, você pode ler. Foram dezenas, centenas de pessoas mortas porque usavam óculos. Era privilegiado, portanto, merecia morrer. 1975, ou seja, poucos anos atrás. Consequentemente, qualquer apelo a uma evidência objetiva ou razão feita por esses grupos dominantes é, na verdade, uma tentativa de subjugar os oprimidos. É sempre isso. Essa é a narrativa. A narrativa que faz parte de uma grande narrativa. Né? E essa visão está enraizada nesse ponto de vista que argumenta o quê? Que o conhecimento é condicionado e determinado pela posição social. Que essa é a visão orgânica do marxismo que foi reaproveitada o quê? Pela teoria feminista. E essa postura ela é particularmente perigosa, muito perigosa e danosa. Por quê? Porque ela enfraquece a função das Escrituras. Ela enfraquece o poder das Escrituras como árbitro final da verdade, que é acessível a todas as pessoas. A Bíblia é acessível a todas as pessoas. O Senhor chama, o Senhor elege, mas ela é acessível a todas as pessoas. Tem traduções, tipos, em qualquer lugar. Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Ou seja, se uma pessoa de um grupo opressor apelar para as escrituras, suas preocupações podem ser descartadas, por quê? Como é uma tentativa velada de proteger o seu privilégio. Está protegendo o seu privilégio. Por isso,
os constantes ataques ao cristianismo. Constantes. Nós vimos recentemente, julho de 2020, o que fizeram em Portland? Um ato insano, jogar a Bíblia numa fogueira. Vocês viram isso? Julho de 2020, 3 meses atrás. Queimaram dezenas de Bíblias. Ou seja, é um ódio explícito. A gente não pode esquecer que o marxismo ele surgiu como uma resposta direta, uma refutação ao quê? A visão bíblica de mundo, a cosmovisão bíblica. A doutrina da criação, que nós conhecemos, cremos e aceitamos, ela foi substituída pelo quê? Pelo materialismo, fim do capitalismo. O pecado original foi substituído pela análise marxista da opressão econômica. E a doutrina da redenção foi substituída pela promessa de uma revolução política. Vamos conquistar por força. Todos têm direito a isso, todos têm direito àquilo que a gente vê hoje constante em algumas cidades aqui. O gramscianismo, que nós vamos tratar desse fulano semana que vem, ele surgiu para fazer uma revolução diferente do marxismo, silenciosa, destruindo valores morais da família, enterrando, na verdade, entrando sorrateiramente em todas as áreas da sociedade, artes, universidades, músicas, política. Ele é mais ou menos 1920, 1925, esse cara. E quando começou a escola de Frankfurt, da década de 20 também. Foi devagarinho, foi devagarinho, foi devagarinho. Não precisa ir muito longe. Veja o resultado nos estudantes universitários que a gente viu nos últimos anos. O empobrecimento, literalmente, empobrecimento literário e uma compulsão desmedida ao socialismo. Empobrecimento literário e compulsão ao socialismo. Escreva, anote e verifique por você só. A escatologia cristã, o reino de Deus, como nós conhecemos, eles foram substituídos por uma utopia marxista da perfeita sociedade comunista. Nós vamos falar isso a semana que vem. Um outro assunto importante, interseccionalidade. Ali é com S, interseccionalidade. Eles são coligados esses assuntos. Né? Você lê em cima no primeiro slide, estava teoria crítica de raças e interseccionalidade. Interseccionalidade, que é também conhecida como teoria da intersecção, ou no caso mais restrito, o feminismo interseccional, você vai entender por quê, é o conceito de que aquilo que influencia, informa e favorece o julgamento das pessoas sobre a verdade ou realidade, ela é formada por categorias mutuamente interligadas e reforçadas entre si, como raça, gênero, classe, saúde, sexualidade. Ou seja, historicamente essa teoria da intersecção se concentrou principalmente na questão de raça e gênero. E foi usado para mostrar o quê? Como sistemas de opressão, como patriarcalismo ou racismo, eles não afetam indivíduos independentemente, mas tendem a cruzar, interseccionar, de maneira que afeta alguns indivíduos mais do que os outros. Tem uma fulana, uma pessoa, uma advogada, nasceu em 1959, advogada, ela formou aqui em uma faculdadezinha chamada Harvard, ela que criou esse termo, interseccionalidade. E ela, na verdade, eu vou te dar o bios dela, ou seja, o perfil dela. Ela que advoga o movimento Civil Rights nessa nação, ela é uma das líderes do movimento da teoria crítica de raça, ela desenvolveu a teoria da interseccionalidade, que nós vamos falar um pouquinho, ela é professora de tempo integral da Universidade de Direito na Califórnia, ela também dá aula na Law School de Columbia, em Nova York, se especializou em raça e as questões de gênero. Ela também é fundadora do Centro de Interseccionalidade e Estudos na Columbia Law School e também ela faz parte do Fórum de Políticas Afro-Americanas e também presidente do Centro de Justiça Interseccional. Ou seja, ela é fera. Ela faz um barulho pesado até hoje. Kimberly William Crenshaw. A interseccionalidade, como ela expôs, e a teoria crítica de raça, elas emergiram dessas cosmovisões e dos pensadores que eram e são diretamente contrários à fé cristã. Não tem discussão, não tem mais ou menos. São contrários à fé cristã. Eles odeiam tudo que diz respeito a Deus. Eles odeiam tudo que diz respeito à fé cristã. E, de fato, a gente pode traçar essa linha intelectual, né, da teoria marxista para a transformação do marxismo, especialmente nos meados do século XX, como eu falei, e no pensamento europeu. E nas escolas de direito surgiram esses ensinos, até hoje faz parte de ensino, aplicando esses mesmos tipos de análise, até mesmo negando racionalidade e verdade objetiva e usando textos legais, documentos, leis, constituições, esse tipo de análise. E a gente pode olhar desde os estudos jurídicos dessa teoria crítica de raça, né, surgindo especialmente de pensadores como esse
também Derek Bell, formado na Escola de Direito de Harvard durante a década de 70. Nessa teoria crítica de raça, conforme esse Derek Bell, ele argumenta que o problema fundamental é a supremacia branca, white supremacy, década de 70. Então foi crescendo, 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 crescendo. Lembra o Summer of Love de 1969, onde alguns dizem que foi o início da destruição dessa nação? Os jovens de então se tornaram os mais velhos de então e criaram uma geração, que alguns dizem a geração perdida, por conta de aceitar liberdade sexual, amor livre, e que hoje é de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, essa pessoa, ele na década de 70, ele apontava para a opressão econômica aos brancos, simplesmente aos brancos. Lembra que eu falei lá atrás que esse ensino, que foi há 2 semanas atrás, cancelados de vários órgãos do governo, porque obrigava homens brancos a fazer um texto pedindo perdão. Isso agora, 2 semanas atrás. Então a coisa vem vindo de uma forma bem pesada. Mesmo enquanto o marxismo tradicional, especialmente em sua representação como comunista, ele pedia, havia um clamor de uma revolução comunista para o quê? Para superar essa opressão. E o clamor deles, eles conseguiram fazer algo que, na verdade, foi algo parecido com o que foi a Revolução Francesa, que começou, entre aspas, com uma intenção razoável. E quando a gente viu a história, a queda de Bastilha, que eles foram lá, destruíram, mataram o governador, e aí começaram a desencadear um processo de assassinato brutal. Brutal, uma coisa assim, absurdamente pesada, onde surgiu uma figura, você vai saber qual foi o engenho que ele descobriu. O sobrenome dele era Guillotine. O que você acha que ele descobriu e criou? A guilhotina, que era uma forma, também, entre aspas, de morte mais rápida, sem dor. Põe a cabeça do fulano ali e corta. E corta. Ou seja, há atrocidades que foram assim, por anos, matando, assim, tem cidades, você vai hoje, eu visitei uma delas no interior da França, ela é uma cidade mórbida, porque houve assim, do nada, um enxame, como se fosse aqueles arrastões que a gente vê lá no Brasil, para matar, trucidar, liquidar. A forma mais rápida que eles iam de matar as crianças, sabe como que era? Vinha a cavalaria, eles pegavam as crianças, jogavam na frente dos cavalos para matar mais fácil. Era mais fácil matar as crianças e bebês de colo. Essa foi a Revolução Francesa. Algo parecido foi a Revolução dos Bolcheviques, início do século XX, na Rússia. E alguns ficam preocupados porque estava montado até alguns dias atrás, coincidentemente na frente do fundador da Amazon, Jeff Bezos, lá em Washington, ou seja, Washington está a sede do governo desse país, eles montaram uma guilhotina e puseram um boneco com a cabeça do atual presidente. Você imagina se isso é o contrário? E eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui. Haveria uma destruição em massa. Então a gente viu um contexto muito delicado, por isso que eu apelo para vocês nesse ensino de prestar atenção, de entender e abrir os olhos com os filhos. É importante notar que a partir da teoria crítica de raça é que surgiu a interseccionalidade, que também nesse contexto da Faculdade de Direito, dessa mulher, a Kimberly Crenshaw, o argumento da interseccionalidade é que a humanidade é marcada pela opressão que é revelada num padrão de intersecção de identidades sociais. O que é isso? É um pensamento muito fundamental para o general que a gente ouve, a política de identidade, que é quanto mais complexa a intersecção, maior a opressão. Eu vou dar um exemplo já para ficar fácil para você. Em outras palavras, o exemplo daqui. Uma lésbica afro-americana, ela é menos politicamente poderosa e, portanto, mais oprimida do que um homem negro. Deu para entender? Ou seja, ambos são negros, mas ela é lésbica, portanto, ela é menos politicamente poderosa. Então, você pode ver rapidamente como isso tudo foi apropriado pela revolução moral, que se tornou uma ferramenta essencial dos revolucionários sexuais. Ou seja, é uma revolução mesmo. E você também tem que entender o quê? Que essa teoria crítica de raça que a gente está estudando e a interseccionalidade, que elas se interseccionam, se cruzam, elas são hoje, literalmente, século XX, ano que a gente está, fundamentos básicos do pensamento no ensino superior nos Estados Unidos e em grande parte da Europa. Faz parte dos ensinos. Aprovado há poucos meses atrás na convenção da Southern Baptist Convention, ou seja, a maior convenção de crentes da face da terra, com 16 milhões nessa sociedade bíblica, ou melhor, sociedade batista. Eles aprovaram a teoria crítica dizendo que é uma ferramenta analítica. Uma ferramenta analítica para você analisar dados. Ao engano que vai indo e como vai acontecendo as divisões. Então, tanto a teoria crítica de raça como a interseccionalidade fazem parte desse marxismo transformador continuado, que é agora tão dominante no ensino superior e cada vez mais na política. Basta acompanhar o que está por trás de cada partido.
Grande parte da estrutura do que eles estão realmente discutindo vem da teoria crítica de raça e da interseccionalidade. E por trás disso, a teoria crítica, o pensamento crítico, que é basicamente fundamental para a esquerda, bem distante, né, o far left, no país que a gente vive. É verdade que ambos, você pode pegar esse estudo como uma ferramenta analítica, como foi aprovado pela raramente ou quase nunca, elas continuam sendo ferramentas analíticas. Como a gente fala em inglês, né? At the end of the day, ou seja, no final, elas serão implementadas. É escrever e esperar. É escrever e esperar, elas serão implementadas. Os ensinos serão implementados, as faculdades cristãs estão implementando esse tipo de ensino. Frase clássica, né? As ideias têm consequências, né? E a principal consequência da teoria crítica de raça e da interseccionalidade é a política de identidade, que só pode ser descrita com razão como antitética, oposta, contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu já estou acabando o nosso ensino, mais 5 minutos. E eu quero trazer para você 2 exemplos para você ficar mais ainda, compreender mais ainda o que é essa questão da teoria crítica de raças, a interseccionalidade. As experiências de um homem negro, uma mulher branca e uma mulher negra. O negro pode ser oprimido pelo racismo porque é negro, mas goza dos privilégios do ser masculino. Percebe? Então ele é negro, ele é oprimido por ser negro, mas ele tem o privilégio de ser homem. A mulher branca pode ser oprimida pelo patriarcado porque ela é mulher, mas ela goza dos privilégios de ser branca. Amém? Em contraste, a mulher negra, ela existe na intersecção do racismo e do patriarcado. Por isso é provável que ela sofra discriminação e opressão em maior grau do que o homem negro, porque ela é mulher, sofre o patriarcado e não goza do privilégio de ser homem. O efeito para a mulher negra é a opressão que é maior que a soma de suas partes constituintes, ou seja, você vê o racismo e o sexismo. Percebe? Ou seja, isso vai se alastrando. Eles criaram as definições do oprimido e do opressor, que ela é vasta, vai embora. Segundo e último exemplo, a gente encerrar a aula de hoje. Um ativista interseccional, ou seja, alguém que promove a interseccionalidade, ele pode reconhecer que os homens negros na América sofreram opressão. Mas o homem negro cristão, heterossexual, pode ser considerado mais privilegiado, presta bem atenção, homem negro, cristão, heterossexual, ele pode ser considerado mais privilegiado do que uma mulher transexual, branca, homossexual. Confuso, né? Mas é o que está aí na praça. É o que está acontecendo para confundir você e teus filhos. Ou seja, um homem branco. Então, mulher transexual, branca, homossexual, concorda que é um homem branco? Homem branco que se tornou em trans. Olha o raciocínio. Isso aqui é histórico, não é eu que não criei essa historinha aqui, tá? O raciocínio é que, embora o homem negro possa ser uma minoria racial, a mulher trans ela é afetada por uma matriz de opressões. Ela é afetada por uma matriz. Lembra? O homem negro, lembra que é um homem negro heterossexual e uma mulher transexual branca, que é um homem branco. Então você vai ver como esse homem branco ele é mais afetado do que o homem negro. Por quê? Desculpe. Negro cristão. Discriminação porque eles são, eu estou falando agora do mulher transexual, branca, homossexual. Por que ela sofre com essa matriz de opressões? Primeiro, ela é discriminada, ou ele, né, porque são mulheres, embora sejam homens. Segundo ponto, discriminação porque são uma minoria sexual, porque ela não é homem nem mulher, ela é um trans, também discriminada. E discriminada porque são uma minoria religiosa, e assim por diante. Ou seja, não acaba nunca. Não acaba nunca. Ou seja, é uma lista quase que infindável dessa discriminação. Então, ou nós abrimos os nossos olhos para entender os termos, para entender tudo isso aqui, se alguns de vocês quiserem, o PowerPoint está disponível para quem quiser, tudo que está escrito aqui está em português bem claro para mandar para vocês, quem quiser. Metade da aula, a outra metade eu mando a semana que vem, tá? Porque nós encerramos a aula. E é isso. Semana que vem nós vamos tratar sobre o neogramscianismo, marxismo cultural, nós vamos falar sobre a espiral do silêncio, nós vamos falar sobre janela de Overton, são coisas que a gente vive, experimenta e não sabe. E o meu objetivo aqui, como pastor da igreja, é abrir os teus olhos. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Pode falar, Marcelo.